1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Diz assim: Então respondeu um dos servos e disse: Eis que vi um filho de Jessé, o belemita, que é hábil em tocar, um homem forte e valente, um homem de guerra, prudente em questões, uma pessoa formosa, e o Senhor está com ele. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar, de preferência crendo e glorificando a Jesus. Amém? Seguindo a nossa série de mensagens, essa é a terceira qualidade de Davi, um homem de guerra. É importante a gente destacar que quando a gente fala de guerra na Bíblia, e principalmente nos dias do Antigo Testamento, a guerra era crucial, era parte importante de qualquer reinado. Davi, nas suas campanhas militares, ele consolidou o seu reinado em Israel. Davi expandiu o seu território, estabeleceu diante das nações vizinhas, o seu poder, a sua hegemonia. A Bíblia cita vários inimigos que Davi ele vai derrotar. É aquela parte que geralmente a gente pula, quando começa a falar os Zeus, Jebuseus e por aí vai. E Davi, principalmente os filisteus, talvez seja o inimigo mais famoso de Israel. Davi venceu esses homens, Davi venceu os edomitas, os moabitas, e o reino de Davi se fortaleceu, se estabeleceu como um grande rei, um homem realmente, não à toa. 1 Samuel 16, 18 diz que ele era um homem de guerra. Davi, ao longo de toda a sua vida, ele travou muitas batalhas, travou muitas guerras. E é importante a gente observar no texto, quando a gente fala de guerra, talvez a guerra mais importante, a batalha mais importante da vida de Davi, seja aquela registrada um capítulo à frente daquele que nós lemos. O capítulo 17, 1 Samuel, onde a gente encontra a história do grandão Golias e do pequenino Davi. Talvez essa seja a batalha mais conhecida de Davi. E o que eu quero tratar com vocês essa noite, e eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, como disse o nosso pastor, Deus vai falar ao nosso coração, amém? Amém? Amém. Há 4 realidades que toda guerra ela propõe. 4 realidades que toda guerra propõe. A primeira são os adversários. A segunda, os aliados. A terceira, o armamento. E a quarta, a recompensa. Toda guerra, ela está relacionada nesses 4 pontos. E nós vamos caminhar um pouco sobre isso essa noite, baseando sobre o texto de 1 Samuel 17, a principal guerra de Davi. Quando a gente encontra esses versículos da Bíblia, a primeira realidade é que não existe guerra sem um adversário. Se não há adversário, não haverá uma guerra. A necessidade de um adversário, de um inimigo, é que constitui a relação de guerra. Isso é um fato. O próprio Golias, no verso 10 do capítulo 17, ele se intitula o inimigo de Israel. Ele se apresenta diante daquela batalha como o inimigo do povo de Deus. Ele diz: olha, levantem diante de vocês aí um homem que possa batalhar comigo.
Eu só preciso de um homem para lutar. Naquela hora, Golias, ele se auto-intitulou e disse: olha, Israel, eu estou indo contra vocês. Israel, eu estou decidido a pelejar contra vocês. E é interessante, abrindo um parênteses, quando Golias se apresenta como inimigo de Israel, quando Golias se apresenta como o adversário da vez, dois grupos imediatamente surgem naquele arraial. Dois grupos imediatamente aparecem no Vale de Elá. O primeiro deles são os covardes. O segundo são os guerreiros. E é talvez difícil entender, mas é uma realidade. Assim que Golias, ele aparece e diz assim: dai-me um homem a quem eu possa lutar. A Bíblia diz que Saul, o rei de Israel, os seus homens que lá estavam, naquele exato momento, esses dois grupos, a Bíblia diz que o primeiro a aparecer são os homens de Israel e Saul. E a Bíblia diz que eles ficam apavorados, com medo de Golias, e a Bíblia diz que eles decidem não lutar. Tanto é que 40 dias, a Bíblia diz que Golias vai aparecer e vai dizer assim: olha, cadê o homem que vai lutar comigo? 40 dias Golias vai ficar ali diante de Israel, fazendo afrontas, e aqueles homens que eram basicamente guerreiros, que deveriam lutar, e não obstante, o rei de Israel decide ficar quietinho no seu canto. Toda guerra é assim. Sempre haverá alguém fugindo das suas batalhas. Sempre haverá alguém fugindo da guerra. Sempre haverá alguém pendurando as suas espadas. Sempre haverá alguém fugindo dos seus inimigos. Toda guerra, toda batalha, ela declara quem é o grupo dos homens que são covardes. Toda guerra expõe isso, mas toda guerra também revela os guerreiros. Toda guerra tem aquele igualzinho Davi. Ele olha e diz assim: 40 dias que esse homem está afrontando vocês e ninguém decidiu batalhar. Ninguém decidiu ir contra ele, pois eu decido, eu vou lutar. Enquanto Saul se acovarda, desiste, Davi vai e assume a luta. Eu gosto de um texto de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Paulo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Irmão, você precisa entender isso aqui. Claramente, olhe para a sua vida nessa noite e veja: será que você não anda fugindo das suas guerras? Será que quando aparece diante de você um grandão como Golias, você não se encaixa no grupo daquele que vai: não, eu não posso lutar? Ou vai dizer como o povo de Israel disse lá no princípio: não, nós diante desses homens somos como gafanhotos, eles vão arrebentar com a gente. Quem somos nós quando a batalha se apresenta diante de nós? Quem somos nós quando o nosso inimigo, o nosso adversário, conclama contra nós a luta, a guerra, a peleja? Será que nós ainda não entendemos o texto que eu acabei de citar aqui? O que o Senhor nos deu não foi um espírito de covardia. E eu gosto a Bíblia ela apresenta pelo menos 3 inimigos do povo de Deus. Quantos inimigos? Você está aí? Quantos inimigos? A Bíblia cita de vários, pelo menos 3 inimigos do povo de Deus. O primeiro inimigo que a Bíblia cita, talvez o mais conhecido, é o diabo. Pedro, escrevendo a sua primeira carta no capítulo 5, no verso 8, ele diz: olha, vigie, sede sóbrios, porque
o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, ou ao redor. Fazendo o que, Pedro? Ele anda como um leão, rugindo, procurando alguém para que ele possa tragar, devorar. O diabo é um dos nossos adversários. Só que eu amo também a Bíblia, porque a Bíblia diz que ele já está derrotado. Isso é a coisa mais linda. Mas nós não podemos deixar de dizer que Satanás, a serpente, seja lá como você quiser chamá-lo, ele não seja um dos nossos adversários. O diabo não está aí brincando, se assim eu posso dizer, não. Pedro diz, ele está rugindo como ele está esperando alguém que ele possa tragar. Posso dizer para você, nós estamos na lista dele. Que isso, pastor? Quando você assumiu o seu lugar no exército de Cristo, você se tornou um alvo para ele. Quando você entrou no exército de Cristo, ele decidiu ir atrás de você como esse leão rugindo, bramando. O segundo adversário que todo cristão tem é o mundo. E quando eu digo mundo, a Bíblia, quando ela cita a palavra mundo, tem vários significados. E um deles é o sistema. O mundo como sistema maligno. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 19, que o mundo nos odeia porque nós não somos o mundo. Nós não fazemos parte do sistema que abraça as ideologias da serpente. O mundo, o sistema que João vai dizer que ele é do maligno, ele já está no maligno, ele é caído, é um dos nossos adversários. Tudo o que você vê sendo ensinado hoje em dia, aí fora, que faz parte do sistema, vem contra a nossa realidade de fé. Vem contra aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos. O mundo, enquanto sistema, é um dos nossos inimigos. O diabo, o mundo e o terceiro, e talvez pouco, daqueles que a gente olha e talvez nem liga tanto, a carne. Essa é terrível, porque ela não ruge, talvez como o leão. Ela não é tão espalhafatosa como o sistema, que quer a todo custo implementar as suas ideologias. Essa é aquela guerra interna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, no verso 17, ele começa a dizer: irmãos, esqueçam, ou melhor, não se esqueçam, que a carne, ela milita, ela luta contra o espírito. Eles estão em uma batalha constante. Eles se opõem ferrenhamente um contra o outro, a fim de que vocês não consigam fazer o que vocês querem. A carne, no contexto de Paulo, na Bíblia, é a nossa natureza pecaminosa, um dos nossos inimigos mais terríveis. É sim. A carne é aquele desejo que, não vou dizer do nada, mas surge assim, diante de você. Sabe aquela hora, aquela semana que você está ali em plena consagração ao Senhor? Sabe aquele dia que você decide se entregar a Deus verdadeiramente? Que os pratos começam a surgir, que parece que o desejo da sua carne começa a inflamar e a crescer. Esse é um dos seus inimigos. Aqueles pensamentos terríveis que sobrevêm a gente. Sabe aquela hora que o pecado ele não bate na sua porta, não, ele esmurra. Esse é um dos nossos inimigos. Só que a realidade bíblica é, se eu entendo que o diabo é um inimigo, a Bíblia diz, o que você faz com esse inimigo? O diabo você resiste. O mundo você odeia.
e a carne você mata. O diabo você resiste, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo, o sistema que é contrário a toda a realidade bíblica você odeia. Porque Jesus disse que esse mundo, que esse sistema, ele nos odeia, porque a gente não faz parte dele. Agora, e a carne, pastor? Essa você mata. Ou como Paulo diz, que aqueles que estão em Cristo crucificaram os desejos da sua carne. Com a carne você não brinca. Com o desejo pecaminoso você não abre uma brecha para ele, você não conversa. Não, você crucifica, mata, expõe. Por quê? Porque ele é um dos seus inimigos. Agora, a realidade de toda guerra é: quando você conhece os seus inimigos, você precisa discernir quem são os seus aliados. Toda guerra tem quem vem contra nós. Mas existem guerras que a gente precisa entender. Que nós precisamos e devemos contar com alguém ao nosso lado. Davi, ele venceu guerras que eram públicas. Mas Davi venceu guerras ocultas também. Sabe o que é interessante? Nesse mesmo capítulo 17, ele chega para Saul e diz assim: rei, eu já venci ursos e leões. Eu já rompi, já matei esses animais, quando eles foram contra as ovelhas que o meu pai me confiou para cuidar. Davi deixa claro isso. Eu costumo dizer que para Deus levantar um rei, ele teve que forjar um pastor para cuidar das ovelhas no campo. Só que ursos e leões são guerras ocultas. Diga para mim, quem viu Davi matar os ursos? Quem viu Davi travar a peleja contra os leões? Quem é que viu aquele menino franzino no pasto, tendo que sujar as suas mãos de sangue para defender as poucas ovelhas de seu pai? Essa é aquela hora que a gente olha e diz assim: pastor, quem é o aliado desse homem? Essa é a hora que a gente pensa assim: ninguém viu ou ninguém se aliou a Davi nessa guerra oculta. Quem é que esteve no passo para ajudar Davi? Não tinha ninguém, aparentemente. O mesmo Davi, quando ele escreve o Salmo 16, ele diz assim: Senhor, ó Senhor, eu sei que o Senhor sempre está comigo. Senhor, eu jamais serei abalado, Senhor. Por quê? Pois eu sei que o Senhor está à minha destra. Davi tinha uma certeza quando ele fala para Saul sobre as suas guerras ocultas. Saul, aquele dia eu não tinha ninguém humanamente me aliando, mas Deus sempre esteve ali comigo. O mesmo Davi no Salmo 144, ele diz: bendito seja o Senhor, que faz o que, Davi? Que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O que é isso, Davi? Se eu venci o leão, se eu venci o urso, é porque Deus estava lá comigo, me dando habilidade para vencer essa guerra. Só que essas são aquelas guerras que só o Senhor está do lado da gente. Pastor, simplifica para mim agora. As guerras ocultas são aquelas guerras que a gente vence muitas vezes na madrugada, pastor. São aquelas guerras que você trava e a única coisa que você tem é o seu travesseiro à sua frente, molhado com as suas lágrimas, chorando diante de Deus. As nossas guerras ocultas são aquelas que a gente olha e muitas vezes você olha para a direita, para a esquerda, não percebe ninguém. São aqueles dias que a sua alma, ela anda amargurada, ela anda entristecida, você não sabe a quem recorrer. A única coisa, a única resposta que você tem é dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, eu preciso do Senhor.
E a gente pode declarar como salmista: se o Senhor não estivesse comigo, os meus inimigos já teriam me engolido vivo. Davi era um homem que sabia, mas ele venceu as suas guerras ocultas. Por quê? Porque foi lá no pasto, lá matando os ursos e leões, que ele foi treinado para guerrear contra os gigantes. As guerras ocultas ninguém vê, a não ser Deus. Mas são elas que estão nos preparando para esses lugares onde Deus realmente quer nos levar. E essas horas que a gente esconde, só que quando Davi, ele vai e ele mata o gigante, ele se torna conhecido. Israel quase todo viu Davi matar Golias. Só que esse homem, quando se torna rei, essas guerras que outrora eram ocultas, se tornam públicas, visíveis. E Davi agora vai precisar de gente. E o que eu quero que você entenda quando eu estou falando de aliado é uma coisa. Primeiro, é você entender que tem dias que é você e Deus, e mais ninguém. Tem dias que é só você e Deus. Só que existem guerras que nós vamos travar, que sozinho a gente não dá conta. E sabe o que é que Davi fez? Ele entendeu isso. Davi teve homens com quem ele pôde contar. Quando Saul queria persegui-lo para matá-lo, Davi contou com Jonatas para livrá-lo do seu pai. Ele teve naquele homem uma amizade muito profunda, uma aliança que o livrou. Davi, ele teve Uzai para livrar ele dos planos terríveis de Aitofel. Ele teve outro aliado. Nos momentos de perigo da vida de Davi, ele teve Abisai que o guardou, que o protegeu. Quando Davi colocava-se diante da guerra, a Bíblia diz que ele tinha homens que ele chama de valentes de Davi, que o aliaram na hora das suas pelejas. Davi, no momento em que o seu próprio filho Absalão tenta tomar o trono, Zadok está diante dele, ajudando, sendo fiel, sendo leal a ele, impedindo que aquele plano se concretizasse. Davi teve seus aliados. Davi venceu guerras sozinho, ele e o seu Deus. Mas Davi contou com pessoas ao longo de toda a sua vida. E sabe o que mexe comigo? Aquilo que Provérbios 18 diz: o homem que se isola, ele se volta contra a verdadeira sabedoria. E o que ele quer? Ele busca somente os seus próprios interesses. Posso dizer para você, não é sábio, eu já disse isso aqui várias vezes, caminhar sozinho. Existem dias na sua vida e na sua caminhada que você vai precisar pegar o seu telefone e ligar para o seu amigo e dizer: ora por mim. Vai ter dias que você vai precisar olhar para aquela pessoa que você sabe que você pode contar e dizer: eu não dou conta. Posso dizer para você, Jesus fez isso. Quantas vezes a Bíblia diz que ele se retirava sozinho à parte para orar? Mas no dia que ele estava no Getsemane, que a Bíblia diz que ele soa sangue, ele olha para os seus discípulos e diz assim: ei, eu preciso de vocês três comigo para orar. Porque Jesus, a minha alma está triste até a morte. Jesus, que foi Jesus, reconheceu a necessidade de alguém ao seu lado. E a gente quer travar um monte de guerra sozinho. A gente quer travar um monte de batalha sem ninguém para nos ajudar. E talvez o que você precisa não é de um apoio financeiro. Não, às vezes você precisa de alguém que você sabe que está orando por você. Eu já disse aqui várias vezes, para que a gente permaneça de pé, a gente precisa de gente que interceda por nós. Graças a Deus pela vida dos meus intercessores. Por quê? Porque eu entendi que eu não posso travar algumas guerras da minha vida sozinho. Até quando você vai decidir caminhar desse jeito, sozinho?
Até quando você vai bater no peito e dizer assim, não, sozinho eu dou conta. Essa batalha que se instalou na minha vida, eu consigo, dá para passar. Dá para viver. Não, sozinho eu consigo suportar. Enquanto a Bíblia está repleta, recheada de exemplos de homens que caminhavam com outras pessoas, de que contaram uns com os outros, e isso é ser igreja. Igreja é entender que se o meu irmão está em necessidade, ou pelo menos deveria ser, a necessidade dele também deveria ser a minha. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser suporte um dos outros. Quando Paulo diz suportai-vos uns aos outros, ele está dizendo assim, atura uns aos outros, não. Ele está dizendo, sejam suporte um dos outros. É isso que Paulo está dizendo. Na guerra, a gente conhece os inimigos. Na guerra, a gente discerne quem são os aliados. Mas toda guerra precisa ser travada. A única batalha que Davi perdeu foi a que ele não foi. A única guerra que Davi não venceu foi a que ele decidiu ficar no palácio. Porque Davi entendeu um princípio: guerras precisam ser travadas. Só que toda guerra, ninguém vai para uma batalha de mãos vazias, vai? Conhecer o seu inimigo, discernir quem são os seus aliados, os seus aliançados, e não conhecer quais são as armas certas a serem usadas, não tem valor. Não adianta. Quando Davi olha e ele percebe que Golias está esperando um homem e que ele decide lutar, ele diz para Saul. Saul olha para Davi e diz assim: menino, ele é experiente de guerra. Isso foi treinado no acampamento dos filisteus. Você é só um menino. Tem certeza que você vai querer ir pelejar contra ele? Tentando dissuadi-lo da ideia. Aí Davi olha para ele e diz: não, Saul, eu vou. Aí Saul, para querer amenizar as coisas, ou talvez para pensar: poxa, se ele morrer, pelo menos ele foi protegido para a guerra. Faz o seguinte, traz a minha armadura, coloca nele. Aí Davi aceita. Davi pega a armadura de Saul e coloca. Só tem um problema: não serve. Não cabe. Não adianta. Porque a armadura de Saul serve para Saul. O corpo, o estilo físico de Saul é um, de Davi é outro. A capacidade de peso que Saul consegue suportar é uma. A capacidade de peso que Davi consegue suportar é outra. O escudo que Saul carrega é dele, é feito para ele, sob a medida dele. E eu pensando essa tarde, a gente precisa entender uma coisa. Tem armaduras que não vão servir para a gente. Não cabe em você. Pastor, o que o senhor está dizendo? Tem gente indo para a guerra certa, com a arma errada. Tem gente indo diante do gigante com toda a boa vontade. Tem gente indo diante do gigante crendo que Deus é fiel para livrá-lo. Tem gente indo para o gigante
com as minhas guerras do passado. Só que se esqueceu de que o que Saul usa só serve para Saul. Davi, e a expressão que a Bíblia utiliza, gente, isso aqui é lindo. Davi olha para Saul e diz assim: Saul, eu não consigo me locomover. Eu não consigo me mexer com a sua armadura. E essa palavra é tão clara. À tarde o Senhor falou ao meu coração, e eu falo isso com você essa noite. Quantos não tiveram a sensação no ambiente da guerra de que parece que as coisas não funcionam? Quantas vezes na sua vida você começou a travar batalhas que parece que cada dia que você travava uma batalha a coisa só piorava? Você luta hoje e parece que amanhã piorou. Você levanta hoje para tentar ir contra esse Golias. Quando você olha e diz assim: eu não consigo me mover. É uma sensação de estagnação. Parece que as coisas não fluem, não melhoram, não crescem. Parece que você está sempre no mesmo lugar. Não adianta guerra, não adianta batalha, que nada flui. Eu posso dizer para você, talvez o seu problema não seja falta, desejo de guerrear. Seja só a estratégia errada. Seja só a arma errada. Sabe o que é que Davi fez? Ele olha para Saul e diz assim: Saul, faz o seguinte, tira isso de mim. Eu não consigo nem me mover. Mas Davi, esse cara é experiente de guerra, sabe fazer o quê? Não. Vou fazer o seguinte, eu vou usar aquilo que eu já tenho. Como é que é, Davi? Você vai fazer o quê? Aí Davi olha para ele e diz assim: é o seguinte, me dá aqui o meu alforje de pastor. O meu alforje de pastor. Davi faz o quê? Me dá aqui. Vou no ribeiro pegar 5 pedras lisas. Pegou, Davi, mas Davi, o cara vai vir com a espada. Você vai pegar pedra, Davi? Vou pegar pedra, Saul. Só que quem olha para o que Davi está fazendo parece loucura. Por que é que Davi vai justamente para esse lugar? Lembra que eu disse que Davi guerreou guerras ocultas? Sim ou não? Quando Davi foi lutar contra os ursos e leões, ele estava pastoreando as ovelhas. O cajado dele estava na sua mão. Quando Davi estava diante dos ursos e leões, por isso que ele disse para Saul: eu já matei os ursos e leões. Davi se lembrou que quando ele havia lutado lá no pasto, não tinha armadura de Saul. Davi se lembrou que quando ele estava no pasto, lá não tinha como pegar a espada de Saul, por mais bonita e poderosa que ela fosse. Davi, quando ele vai lutar, ele se lembra por alguns instantes: não, eu já sei, o adversário até mudou, mas as armas para vencer continuam sendo as mesmas. Eu já fiz outras guerras que ninguém viu, por que agora eu vou querer mudar a estratégia? Davi havia entendido que aquilo que ele travou lá no pasto, ocultamente, o adversário era outro, não era um gigante, mas ele sabia quais armas ele deveria usar. Sabe qual que é o nosso problema? A gente está mudando de adversário, a gente está mudando de guerra, só que a gente se esquece de quantas guerras ocultas a gente já travou e como a gente já venceu essas guerras. Você se esquece por alguns instantes que mesmo que o seu adversário naquela guerra oculta era menor, não era um gigante à sua frente, mas você sabia como vencer, você sabia como lutar. E aí chega em um determinado momento, a gente fala assim: não, agora eu vou recorrer à armadura de Saul. Por quê? Porque ela parece mais imponente, ela parece mais potente. Vai que esse grandão começa a ter medo de mim por causa da armadura que eu estou usando. O Senhor me trouxe para dizer para você nessa noite: você precisa entender
você sabe como lutar. Você já venceu guerras com as armas certas. Você já batalhou guerras que ninguém viu, mas você soube como lutar. Quantos ursos e leões você já não matou? Pastor, mas os adversários eram pequenos, mas você sabia como lutar. Você sabia como guerrear. Pastor, mas faz o que então? Faz o que Paulo disse à igreja de Éfeso. Entendimento das armas certas. Entendimento de que cada guerra eu preciso entender e aprender a lutar. Só que Paulo diz assim para aquele povo: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Faz o que, Paulo? Reveste de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que vocês estejam firmes contra as ciladas do diabo, que é um dos nossos adversários, lembra? Porque a nossa luta não é contra o grandão Golias, não é. Não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo nas regiões espirituais, contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai toda, não é parte, toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, no dia da guerra. E depois que vocês vencerem, fiquem firmes, inabaláveis. Aí Paulo diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a... Paulo está dizendo assim: olha, isso aqui é uma das armas. Cingindo os vossos lombos com a verdade e revestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Abracem-se no escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pastor, o que a Bíblia está dizendo? Você precisa se revestir da maneira certa. Se você quer vencer a guerra, se você quer vencer a batalha, Efésios 6. Não é uma parte só da armadura de Deus. Não é eu viver em verdade e abandonar a justiça. Não é eu viver em justiça, mas não crer no evangelho da paz. Não adianta estar com o escudo da fé e não entender que você precisa da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Os crentes mais do que nunca nesses dias precisam aprender a usar as armas certas. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que a sua guerra não é contra o seu marido que chega em casa como um cachaceiro. A sua guerra não é contra o seu filho que sai de madrugada e volta 3 horas da manhã. A sua guerra não é contra aquele patrão que você nem sabe o que fazer. Não, pastor, não, o que é? A sua guerra é contra os nossos verdadeiros inimigos. Onde? Principados, potestades, dominadores, nas regiões espirituais. Pastor, qual é o problema? Os crentes estão tratando os homens como deveriam lidar com os demônios. Seu marido chega, você olha e diz para ele assim: imprestável, como eu me casei mal, cachaceiro. O seu filho chega na sua casa e diz para ele assim: olha aí, isso é um perdido, um drogado, isso é uma mulher da vida. E você ainda não entendeu que a sua guerra não é aqui, é aqui. Aí você olha para eles e pensa assim: está tudo perdido. Deus está dizendo: não, é que você está usando a estratégia errada. Você está dizendo assim: Deus, essa guerra parece que aumentou nos últimos anos. Meu marido, eu chego em casa, ele está cada dia pior. Meu filho está cada dia mais perdido. A minha esposa, cada dia mais tenebrosa.
O meu patrão cada dia mais miserável. E Deus está nos convidando a entender que nós estamos lutando guerras nos lugares errados. Nós estamos travando batalhas com pessoas, enquanto na verdade a gente deveria entender que você deveria tomar toda a armadura de Deus, irmão. Para quê? Para que você possa estar firme quando a guerra começar, quando a batalha vier, quando o inimigo jogar do lado de lá os seus dardos inflamados, você vai dizer assim: aqui não, Satanás. Eu já entendi o que você quer fazer. Eu já entendi quais são as suas estratégias. Aprenda a guerrear, meu irmão. Por favor. Começa a tentar levar a sua guerra para o ambiente de Deus para você ver o que acontece. Davi olhou para Golias e disse assim: ei, você vem até a mim com espada, escudo, com lança, nada disso vai funcionar. Porque eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Grandão, você não afrontou, não foi Israel não, grandão. Você afrontou o Deus de Israel. Você afrontou aquele que eu vou defender a causa dele. Eu me propus a guerrear com ele da maneira certa, do jeito certo. Se tem um monte de homem frouxo e covarde aí atrás, o problema é deles. Eu decidi guerrear essa peleja. Se você não entender a guerra que você entra, se você não entender, não conhecer o seu inimigo, os seus aliados ou as suas armas, irmão, sabe qual que é a grande realidade? Que antes de Davi perceber e ir para a guerra, os ouvidos de Davi estavam bem atentos. Ele ouve um burburinho lá no arraial, sabe aquela hora, e não era fofoca não, irmão, era fato verídico. Davi olha e diz assim, vai chegando pertinho, entre a conversa dos homens, ele faz de desentendido, né? Ele chega para um e diz assim: seguinte, fala para mim, o que vai ganhar o homem que for nessa guerra aí? O que vai ganhar o homem que for nessa batalha? Aí eles olham para Davi e dizem assim: para começar, vai ser genro do rei. Genro do rei é. Podia ser o maior plebeu de Israel. Venceu a guerra, entrou para a família real. Tem mais? Tem. Outra coisa. Din-din. Vai ficar rico. Em Israel não vai ter um cara igual. É. E outra coisa, a família dele vai estar isenta de impostos para sempre, para o resto da vida. Davi olha e diz assim: gostei. Eu acho que eu vou lutar. Vale a pena ficar rico, isento de imposto, eu e a minha família, genro do rei. Provavelmente as filhas de Saul não eram nada, eram as moças uma das mais bonitas de Israel. Eu não duvido disso. Davi, inteligente, de olho na recompensa. Irmão, posso dizer para você? Ninguém entra numa guerra sem saber o que vai ganhar. A recompensa é fruto da guerra. A recompensa é fruto da guerra. Pastor, mas Davi, ele foi inteligente. Ele olha e diz assim: não, isso aqui me agrada. Eu acho que vale a pena lutar essa peleja. Só que, posso dizer para você, Davi sabia da recompensa, sim ou não? Era boa a recompensa, sim ou não? Só que tem uma coisa: para ser recompensado tinha que vencer. Não adiantava nada saber toda a recompensa que estava proposta ao homem que decidisse guerrear. Não adiantaria nada Davi chegar e dizer assim: olha, isso me agrada, parece ser legal. Davi, O que precisa fazer? Não, fica aqui mesmo.
Davi sabia que a recompensa só viria depois da guerra. Davi sabia, e qualquer homem sabia no arraial, que valeria a pena se eles estivessem dispostos a travar talvez a maior batalha da vida deles. E você é inteligente, sabe do que eu estou dizendo. A igreja que é vitoriosa, ela também tem uma recompensa. Tem, pastor? Claro. Só que todos nós precisamos entender uma coisa. A gente sempre fala aqui daquilo que Deus tem. Sempre. Só que se você não está disposto a entrar e a viver em guerras, desculpe te informar, a recompensa é só um mero detalhe na sua história. Sabe quem é que fez recompensa à igreja? Não foram os apóstolos. Não. Sabe o que Jesus, ele falou? Uma expressão se repete do capítulo 2 de Apocalipse. As 7 cartas à igreja da Ásia. Essa expressão é contínua. Ela diz assim: ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer. E eu vou encerrar para você dizendo, só para ver se você ainda está disposto a viver essas guerras que a gente vive, essas batalhas que a gente trava. Deus, Jesus, ao que vencer, ele começa dizendo em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Ao que vencer, eu lhe darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não para por aí, no capítulo 2, no verso 11, ele diz: ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Isso é para quem, pastor? Só para quem? Apocalipse 2:17, ele diz: ao que vencer, darei do maná escondido, lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Só que não para por aí. Apocalipse 2:26, ele diz: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Jesus, acabou aí? Não acabou. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Ao que vencer, será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Apocalipse 3:12. Ao que vencer, farei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Acabou por aí? Não acabou por aí. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe darei o direito de se assentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Somente ao que vencer, ao que permanecer até o fim. Pastor, o que o senhor está dizendo? Se você continuar travando as suas guerras e for um vencedor, tudo isso que eu acabei de citar aqui, meu irmão, vai se tornar uma realidade na sua vida. Somente a quem, pastor? Aquele que vencer. E eu não sei se você recebe essa palavra.
Jesus disse assim ao meu e a seu respeito: nós somos mais do que vencedores em Cristo. Pastor, eu sou vencedor porque sou bonitinho, sou vencedor porque eu ando arrumadinho, sou vencedor porque eu sei falar bem, sou vencedor porque eu tenho um bom nome na sociedade, um bom status. Não. Você é vencedor porque um dia você levantou a sua mão e disse assim: eu decidi fazer parte do exército de Jesus. Quando você entrou nesse exército, irmão, é o único exército do mundo que já sabe o final da guerra. É o único exército do mundo que já sabe o resultado da batalha. É o único povo na terra que quando entra com uma certeza: eu sou um dos vencedores. Por quê, pastor? Porque o meu Jesus venceu na cruz por mim. Porque o meu Jesus caminhou por mim. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar essa noite. Eu quero orar com você. Assim como Davi, que travou as suas batalhas, que travou as suas guerras, e nelas ele foi vitorioso. Eu encerro essa noite dizendo para você: seja um daqueles que tomam posse dessa palavra, ao que vencer. Você não faz parte do grupo dos perdedores, você não faz parte do grupo daqueles que vão retroceder. Eu não. Eu decidi fazer parte do grupo de Jesus. E nele nós temos acesso. Nele nós temos plena convicção e certeza de vitória. Você acredita nisso? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós temos uma certeza, como a tua palavra diz, que em Cristo, no Senhor, nós somos mais que vencedores. Nós temos a certeza de que todas essas promessas que estão reservadas aos vencedores são para esse povo. A igreja é um povo triunfante. A igreja é um povo vitorioso. A igreja é um povo reluzente, é um povo forte, Senhor. Nós tomamos posse dessa palavra nessa noite, Jesus. Assim como Davi, um homem de guerra, um homem vitorioso, nós cremos que no Senhor, assim também seremos. Nós te agradecemos por essa palavra essa noite, Senhor, e pela certeza de que nós estamos em Ti, e de que nada irá nos parar, Senhor. Nós não retrocederemos, nós não voltaremos atrás, mas iremos adiante. Como uma das tuas promessas, nós cremos nisso. Estaremos com o Senhor para sempre, como um povo que é teu, um povo vitorioso, no nome de Jesus. Você acredita nisso? De verdade? Então glorifica Jesus aí do seu lugar.